o déspota esclarecido João, sem terra, sucumbiu ao seu arbítrio em 1215, quando, firmando a Magna Carta, consolidaram-se, desde então, os direitos fundamentais de primeira dimensão que asseguram ao indivíduo a sanha de se proteger da sanha persecutória do Estado. Dentre esses está o respeito ao devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a garantia entre as quais de conhecer daquilo do que se lhe acusam. E apesar da desgraçada e irreparável mácula que fora feita à imagem do juiz da Silva, na sessão anterior, em que exposta na sessão pública de julgamento toda a condicionante de um processo em que só há a palavra da acusação, ali ao menos foi revelada uma leivosia até então desconhecida pelo acusado. Porque ali foram expostas como razão para subsidiar todo o processado até então, uma pretensa relação existente entre o senhor perito nomeado e o sogro do senhor juiz da Silva. Coisas que se ouvia de cogitação, mas nunca tinha se ouvido em lugar algum. E não se sabia. E quando não se sabe do que se defende, não há como se defender. Mas que bom, quanta felicidade em conhecer a mentira que espalham sobre você. Porque mentira tem perna curta, diz o ditado. E é bom esclarecer a vossas excelências desde já, que imediatamente após aquela sessão, o primeiro ato que nós tomamos foi o de desistir do recurso, então interposto nesse primeiro PAD que acabou de ser julgado, para que o quanto antes se processe, para que o quanto antes se dê andamento a ele, porque o efeito suspensivo que nele havia, não havíamos sido nós que havíamos pedido. Porque lá nós queremos provar, excelências, com contundência, que o sogro do senhor juiz da Silva se trata de uma pessoa com mais de 80 anos, um octogenário que, embora tenha tido questões com a justiça há mais de 40 anos, ao menos por sua idade, deveria ter o respeito e a dignidade de não ser citado publicamente em meio a todo esse imbróglio, quanto ao menos ver o seu nome manchado dessa forma. Provaremos, inclusive, lá neste processo que queremos que ande, provaremos, inclusive, que este senhor, nessa quadra da sua vida, hoje sobrevive de benefício assistencial do governo. Loas. Que Deus tenha pena de quem, por primeiro, tenha tido a maldade de enredar o seu nome em meio a todo esse imbróglio. Dizer quanto às nulidades absolutas que remontam a esse processado demandaria um tempo da qual a defesa não dispõe. Portanto, vamos dizer, a título ilustrativo, que se esclareça de alto grado, no microfone de público para a imprensa que aqui nos assiste, já que a sociedade tem interesse na publicidade e esclarecimento dos autos, que se esclareça sobre algumas nulidades. Quando, então, por exemplo, da reunião do juiz da Silva com a autoridade inquisidora, e tendo o juiz da Silva redarguido a autoridade inquisidora sobre potencial conflito de interesses, por sua filha estar em vias de ser contratado pela empresa bilionária que tinha suas execuções movidas pelo juiz da Silva, foi, então, informado de que nada disso interferiria na sua condição. Não haveria nenhuma quebra de parcialidade por isso. Porém, dado, não obstante a ressalva expedita, os atos persecutórios que se seguiram são tantos e remontam a tanto que não há como se perquirir e se entender de forma diversa. Ilustrativamente, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, diz expressamente que o julgamento de uma exceção de suspeição, o suspeito, o excepto, não pode tomar parte no quórum de julgamento. Diz expressamente isso, sob pena de nulidade. Agora, o excepto julgar e processar a si mesmo e rejeitar a exceção monocraticamente é um procedimento esdrúxulo que não se conhece em direito.
O parágrafo 2º do artigo 27 da lei, excelências, da Magistratura Nacional, façam a leitura, o parágrafo 2º, diz que esta sessão que nós estamos fazendo aqui é secreta. Parágrafo 2º do artigo 27. Sem exposição. E tem uma razão para isso. Porque até aqui só falou a acusação. Não houve exaurimento de provas. Não há como expor a imagem se você não sabe se vai abrir um PAD ainda. Não há como se falar que compõe o procedimento de julgamento do PAD, exceto se tiver certeza do julgamento. E, por fim, no plano das nulidades, há um crime cometido neste tribunal. E eu não estou falando em tese, eu estou falando no plano concreto. Há um crime. No dia 18 de junho de 2024, às 20 horas da noite, o jornalístico Conjur divulgou no seu site um voto proferido e atribuído à autoridade inquisitora, que seria para ser juntado nos autos sigilosos da Sindicância 59. Foi publicado na imprensa, 18 de junho, às 20 horas. Nesse dia, neste horário, este voto não estava juntado nos autos. Alguém traiu a confiança de Vossa Excelência e surrupiou dos seus arquivos, cremos nós, os documentos e algo que estava sob o seu exclusivo auspício, que era o voto de sua lavra, para ser noticiado e expor a imagem do juiz Márcio da Silva. E isto é um crime de violação de sigilo. Os autos são sigilosos. Estima-se que quem o tenha feito seja, e somente Vossa Excelência é capaz de discernir quem tenha traído vossa confiança, estima-se que se apure quem o tenha cometido esse ato. Que se apure, que se puna. Não dá para discernir qual o tamanho ódio ou escusos interesses que motive alguém a expor a imagem deste tribunal, a expor as pessoas, a ponto de, para tentar macular a imagem do juiz da Silva, tenha surrupiado um voto que estava sendo elaborado para divulgar na imprensa e, repita-se, ainda não havia sido juntado aos autos. Estava exclusivamente sob a guarda da eminente autoridade inquisidora. Que esta pessoa, que este ser humano, seja encontrado, seja punido, e que Deus permita que não tenha sido ela também que criou essa leivosia que deu origem a todo esse imbróglio. E essa acusação perniciosa que envolve o juiz Márcio Alexandre. Uma pessoa proba que dedicou a sua vida a trabalhar nesse tribunal, primeiro como servidor e depois como juiz. E todos nós sabemos, doutos que somos e são vossas excelências em direito, que este mesmo agente não tenha praticado um ato desses processados, porque o seu desvio de finalidade, a mácula dos seus atos, é absoluta. Muito obrigado. Obrigado, doutor Wander. Quanto aos incidentes arguidos, relativos ao julgamento público e à minha suspeição, a decisão já é a mesma que todos conhecem e que nós tomamos na sindicância anterior. Os fundamentos do indeferimento liminar da suspeição já foram expostos e eu não vou cansá-los em relação a isso. Senhor presidente. Pois não. No âmbito do plenário, eu convalido e ratifico a rejeição da arguição de suspeição. Né? Eu faço em jurisprudência do STJ, considerando a natureza inconsistente e manifesta ausência de justificativa na arguição. Vossa Excelência já expôs, há uma farta jurisprudência a respeito do tema, no sentido de que, como diz o artigo 100, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente.
Nesse sentido, convalido, e também em relação, ainda em respeito aos argumentos trazidos da tribuna, novamente renovados da tribuna, senhor presidente, o Conselho Nacional de Justiça é quem passou a regrar os procedimentos no âmbito da magistratura. Toda a movimentação e toda a interpretação que se dá a respeito das leis, o CNJ passou, e, nesse sentido, convalida a publicidade e o retiro de sigilo desta sessão. Ratifico os dois indeferimentos, senhor presidente. Doutor André, pela uma questão de ordem, senhor presidente. Eu vou ter que levantar uma questão de ordem, com todo respeito ao digníssimo doutor André, muito respeitosamente, mas, em sendo levado a plenário a convalidação ou julgamento da suspeição, eu vou levantar uma questão de ordem, que suspeição tem um procedimento, se nomeia um relator, o relator faz julgamento, nós podemos fazer a instrução da suspeição e, aliás, terá uma sessão de julgamento só da suspeição para que a gente possa fazer a sustentação oral dela. Então, se houver esse julgamento colegiado da suspeição, eu gostaria de levantar a questão de ordem, Está levantado, que ela seja doutor. processada Pois não, como doutor tanto. Tomás, pode prosseguir. Pois não, senhor presidente. Inclusive, penso que é oportuno o doutor já tocar nesse ponto, tangenciar a questão de ordem. O artigo 100, parágrafo 2º do Código de Processo Penal é explícito em que, havendo falta de consistência na exceção de suspeição, aquele que é o excepto pode, de plano, rejeitá-la e a convalidação pode ser feita ao depois, entende toda essa nossa jurisprudência mencionada pelo desembargador André, por simples manifestação dos demais membros do colegiado, sem instalação de incidente de suspeição, sem suspensão do processo principal e, principalmente, sem qualquer procrastinação que não atende ao interesse público. Eu, portanto, também convalido em todos os seus termos a rejeição liminar feita pelo excepto, forte na analogia legis com o parágrafo 2º do artigo 100 do Código de Processo Penal nesta seara administrativa disciplinar. É como eu faço. Eu, senhor presidente, também convalido a rejeição à arguição de suspeição. E no tocante à questão do sigilo, a resolução 135 do CNJ, ela, artigo 20, seu parágrafo 1º, ela resolve essa questão. Ok. Convalido. Igualmente, presidente, essa questão já foi amplamente debatida aqui, os precedentes são imensos. Debate-se contra dispositivo literal de lei e contra remansosa jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça, e eu acho que é convalido também. Ok. Mais alguma manifestação? Pois não. Excelência, na verdade, a arguição de suspeição não foi nem admitida, portanto, não tem que processar. Né? Ela foi rejeitada liminarmente com base em norma expressa, a resolução e o Código de Processo Penal, e porque não tem fundamento e, desde logo, ab início, a gente não vai apreciar um procedimento para apurar, para processar uma suspeição que, de antemão, se sabe que ela é manifestamente improcedente. Então, não vejo, eu também subscrevo o voto. Então, indeferido liminarmente e convalidado pelo Tribunal Pleno. Só os meus protestos pelo indeferimento. Obrigado. Registrando os protestos da defesa. Em relação às demais preliminares, todos já conhecem os argumentos que estão no voto. Então, eu vou poupá-los da leitura, porque eu quero me concentrar em uma questão muito específica. Há uma narrativa na defesa que tem me incomodado bastante. Não é uma narrativa acompanhada de prova ou de alguma substância, mas são meras ilações. E só por esse motivo eu tinha inicialmente decidido que não iria responder. Mas o fato de ser acusado de algo tão grave me obriga a fazer algumas considerações. O juiz Márcio Alexandre tem repetidamente alegado que é um juiz que atua num processo contra uma multinacional e que, para proteger essa multinacional, eu o persegui e o afastei do cargo. Isso não tem o menor cabimento. Mas, antes de falar sobre isso, eu vou deixar umas perguntas.
A primeira, se eu realmente tivesse feito algo errado, por que eu insistiria em um julgamento público, enquanto o juiz quer um julgamento sigiloso? Quem tem segundas intenções não faz as coisas às claras. E nós vamos fazer aqui tudo às claras. Segunda pergunta. Se eu quisesse fazer algo errado, por que é que eu mandaria ofício para o Ministério Público Federal me investigar por todos os crimes que o juiz me acusa? Pior, ele protestou quando eu mandei esse ofício para o Ministério Público Federal. Terceira pergunta. Se é uma perseguição minha, pessoal, contra o juiz, por que é que todos os julgamentos até agora são unânimes? Ninguém aqui no pleno percebeu essa perseguição, doutor André? E nem no CNJ, os PCAs que foram movidos no CNJ, ninguém lá no CNJ percebeu essa minha perseguição? Quarta, se a minha intenção é proteger a multinacional, por que eu investigo a conduta do juiz com o perito em várias outras empresas que não têm nenhuma relação com essa multinacional e nas quais o perito recebeu milhões de reais? Mas essa pergunta eu já vou responder. Eu investigo porque esse é o meu dever. E os indícios dessa relação suspeita com o perito estão sendo investigados não só no único processo dessa empresa, mas em vários outros processos que essa empresa não tem nenhuma relação. E deixo bem claro, relação suspeita. São indícios, até agora, os quais eu, como corregedor, sou obrigado a investigar. A narrativa de proteção à multinacional ela não tem consistência no tempo. As investigações começaram há mais de 2 anos. Hoje nós julgamos o processo, que tem, da tribuna disseram 3 anos. As investigações começaram há mais de 2 anos, quando o juiz Márcio Alexandre foi acusado de ter solicitado, em uma padaria, que se pagasse a Juliano Beley R$267 mil para obter uma decisão favorável. Isso não partiu de mim. O corregedor, na época, era outro. Naquele processo, em razão das graves acusações, Juliano Beley foi afastado por 18 meses e, imediatamente depois de retornar, passou a ser designado constantemente pelo juiz Márcio Alexandre. E aqui eu chamo a atenção para outro detalhe muito importante. Juliano Beley recebeu, graças a nomeações do juiz Márcio Alexandre, valores altíssimos, nunca antes vistos neste tribunal. Somente no processo de Três Lagoas, entre junho e novembro de 2020, 5 meses. Em processo que não tem nenhuma relação com essa empresa, Juliano Beley recebeu R$1.481.426, o que, em valores atuais, chega a quase R$2 milhões. Repito, em apenas 5 meses, um perito contador recebeu quase R$2 milhões. Isso nunca aconteceu anteriormente nesse tribunal. No processo da padaria, aquele que falamos agora há pouco, o perito recebeu, fora dos autos e sem despacho, R$267 mil em valores atuais, que atingia cerca de R$350 mil. E o processo não tem nenhuma relação com essa empresa. Noutra sindicância, que também não tem nenhuma relação com essa empresa, o perito recebeu, em 2018, R$103 mil, que hoje equivalem a mais de R$135 mil. E depois, em um caso em Fátima do Sul, que também não tem nenhuma relação com essa empresa, Juliano Beley recebeu, em 2017, mais R$132 mil, que hoje alcançariam mais de R$220 mil, somente para fazer 80 atualizações, não cálculo, meras atualizações, inclusive
atualizou um cálculo de 0 e recebeu para isso. Então, somente então, depois de tudo isso, surge a tão falada multinacional. E Juliano Beley recebe mais de R$600 mil em 2023, antes de fazer qualquer trabalho, fora a proposta de honorários, que poderia chegar a mais de R$3 milhões, sem ter que nem tirar a calculadora do bolso, apenas para identificar trabalhadores, que é outro serviço pelo qual nenhum outro juiz do TRT da 24ª Região nunca pagou o perito para fazer. Então, somente nesses 4 episódios investigados, em valores atualizados, foram mais de R$3.300.000 recebidos por Juliano Beley. E boa parte desse dinheiro para coisas como, vejam, atualizar cálculos contra a vontade do trabalhador que havia renunciado à atualização. Atualizar 231 cálculos de R$0. 231 cálculos, 0, correção monetária sobre 0, juros sobre 0, abatimento de 30% sobre 0, dá 0, todos 231 cálculos atualizados de 0 e pagos. Atualizar 2 vezes o mesmo cálculo. Entregar cálculo desatualizado, receber por isso, atualizar o cálculo que entregou desatualizado e receber novamente. Receber sempre de modo antecipado, antes de trabalhar e antes dos trabalhadores, credores, além de outros serviços, em tese, injustificáveis, pelos quais nunca, jamais, nenhum outro juiz do TRT 24 pagou para perito fazer. Diante do volume de dinheiro envolvido, da série de serviços, em tese, absolutamente desnecessários, eu achei que precisava investigar. Teria como não investigar, desembargador Francisco? Dever de Vossa Excelência. Era possível, diante disso, não investigar? É preciso investigar. Eu gostaria de mostrar a existência de indícios, repito, de indícios, que podem revelar que, na realidade, a multinacional em questão pode ter sido beneficiada por uma conduta do juiz que me acusa. É exatamente isso que vocês ouviram. O juiz Márcio Alexandre pode, em tese, ter favorecido essa empresa em suas decisões. E digo isso porque, em setembro do ano passado, numa audiência, o juiz Márcio estabeleceu que o adicional de insalubridade dos empregados da empresa seria pago até 2022, como constava da decisão do Tribunal Superior do Trabalho e transitada em julgado. Vou repetir. Em setembro de 2023, o juiz Márcio Alexandre decidiu a insalubridade vai até 2022. Na mesma ocasião, ele determinou o pagamento de R$600 mil ao perito Juliano Beley e fez uma proposta de honorários que poderia chegar a $1 milhão. A empresa, por óbvio, não concordou com essa decisão. E, não concordando, fez 2 recursos para não ter que pagar aquele valor de R$600 mil. Até que, então, atenção para essa data, em 14 de fevereiro de 2024, essa multinacional resolveu concordar com um adiantamento de R$600 mil para o perito. Uma decisão surpreendente da parte dela, porque o valor adiantado é muito acima do normal, simplesmente nunca havia ocorrido na história desse tribunal. E o que é mais estranho é que apenas 6 dias depois de a empresa concordar com os R$600 mil, em 20 de fevereiro, o juiz Márcio Alexandre decide que o adicional de insalubridade, que antes ele havia dito que era até 2022, será somente até 2018. Eu vou repetir, é importante isso. Em setembro de 2023, o juiz Márcio Alexandre diz que o adicional de insalubridade de milhares de empregados deve ser calculado até 2022 e manda pagar honorários de R$600 mil.
A empresa discorda desses 600 mil e apresenta 2 recursos. No dia 14 de fevereiro, a empresa muda de ideia e concorda com 600 mil. Dia 20 de fevereiro, o juiz Márcio Alexandre também muda de ideia e diz que o adicional de salubridade não é mais até 2022, é apenas até 2018. Ou seja, essa diferença de 4 anos diminuiu a condenação em dezenas de milhões de reais, pois aqui estamos falando de mais de 3 mil trabalhadores. 3 mil à época, hoje já são 6 mil no processo. Notem que toda essa reviravolta aconteceu no intervalo de 6 dias. A empresa concordou com os honorários de 600 mil, dia 14 de fevereiro, e no dia 20 de fevereiro, o juiz decidiu que a insalubridade seria apenas até 2018, não mais até 2022. Quero que me ouçam agora com toda a delicadeza, porque nós estamos falando de uma sindicância. Não estou afirmando absolutamente nada em relação a isso. Pode ser que realmente tudo tenha sido uma mera coincidência. Pode ser que haja alguma explicação perfeitamente plausível para isso. O juiz e o perito podem, sim, provar que são completamente inocentes e devem ter assegurados o contraditório e a ampla defesa. Mas eu não posso deixar que ataques pessoais feitos tão contundentemente contra mim e contra a minha família não tenham resposta, quando, na realidade, o que se vê é uma outra coisa. É por isso que eu tenho que investigar. Não é porque envolve essa empresa, não é porque envolve o juiz Márcio Alexandre. Eu tenho que investigar porque eu sou corregedor do Tribunal Regional da 24ª Região e é essa a obrigação que a lei me impõe. Bom, continuando. Após o tribunal ter afastado o juiz Márcio, outros juízes foram colocados para dirigir a execução e declararam a nulidade desse acordo. Ou seja, as dezenas de milhões de reais voltaram para a conta da empresa, depois do tribunal ter afastado o juiz. E aqui faço questão de dizer, não estou a acusar o juiz Márcio de absolutamente nada, muito menos a empresa. Os dados são objetivos, são neutros e pessoais, e é a eles que eu estou me referindo. Mas eu não posso ser acusado de ter beneficiado, aspas, a tal multinacional, se após o afastamento do juiz, o que ocorreu foi exatamente o contrário. Foi o aumento da condenação contra essa empresa em dezenas de milhões de reais. Eu imagino que, nesse momento, muitos podem se perguntar, mas esses trabalhadores não estão assistidos pelo sindicato? Como pode o sindicato ter concordado com uma decisão que reduz a dívida em milhões de reais? Eu não faço a menor ideia, eu também tenho essa dúvida. E, nesse momento, também não tenho a resposta. Mas algo me deixou muito intrigado nesse processo. Por que o juiz Márcio Alexandre fez de tudo para proteger determinado escritório de advocacia que representa o sindicato? Eu gostaria de demonstrar esses indícios de favorecimento, em tese, em 5 atos. Primeiro ato. O sindicato revoga a procuração do escritório supostamente favorecido pelo juiz Márcio Alexandre e contrata outro escritório. No dia 20 de fevereiro, por favor, não vamos esquecer que 20 de fevereiro é o dia da redução milionária da condenação. O juiz Márcio Alexandre simplesmente não aceita que o sindicato revogue a procuração do escritório por ele, em tese, favorecido. Prossigamos para o segundo ato. Apenas 6 dias depois, no dia 26 de fevereiro de 2024, o juiz Márcio Alexandre, sem pedido formal de ninguém, sem despacho nos autos, marca uma audiência de conciliação, somente para tentar manter o escritório de advocacia de sua preferência. Repito, porque eu também não acreditei da primeira vez. O juiz Márcio